Convido os irmãos para ler comigo o texto tema do trabalho, Evangelho do Senhor segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho do Senhor segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 13. Os que encontraram, digam amém. Leamos. Com todo respeito ao ciclo de oração, gostaria de que repetisse comigo o tema que foi escolhido para o trabalho. Eu vou ler na versão bíblica, eu estou com a Almeida Revista e Fiel. Às vezes os irmãos estão com a Almeida Revista corrigida, atualizada, ou outra versão. Nós lemos conforme a Bíblia que temos. João capítulo 16, versículo 13. 1, 2 e 3. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de dir. Diga comigo, guiados pelo Espírito. Deus abençoe, podeis tomar assento. Meus amados, prazer muito grande estar aqui nessa oportunidade, juntamente com o Templo 7, juntos podendo glorificar e exaltar o nome do Senhor. Agradecemos a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Silas, sua esposa, irmã Maria Aparecida Poligatti, e agradecer a Deus por estar aqui no aniversário sustentável da fé. Hoje à tarde, a memória veio à minha mente e duas coisas vão marcar minha estada aqui hoje. A primeira, que é a primeira vez que ministrei o trabalho sustentável da fé, quem comunicou a mim da convocação foi a irmã Antônia, hoje no Senhor. Eu não esqueço a forma como ela dirigiu-se a mim e também a recepção que tive aqui. E desde então sempre aqui estamos cooperando com o sustentável da fé. A segunda é porque hoje também acredito que é o primeiro congresso em que está sendo realizado após o passamento da Ivanilda para a eternidade. Ambas coisas faz com que a gente entenda que o tempo tem passado e que responsabilidades, tais como dar exemplo do Evangelho, continua. De maneira que fico feliz por aqui estar. E também sei que o sustentável da fé continuará sustentando muitas pessoas. Mas nós não podemos esquecer dessas pilastras, tanto a irmã Nilda, que é, quem sabe, podemos dizer, a geradora do ciclo de oração, quanto a irmã Antônia, que por muito tempo aqui militou. Deus continue abençoando as demais irmãs, que seguindo esses marcos, com certeza teremos ciclo de oração cada vez mais fervoroso como é o sustentável. Louvado a Deus pela vida da irmã Fran, que é uma das dirigentes, irmã Cidinha, ao Gíssimo Marcos, que entrou em contato, o pastor Carlos Ivan, e hoje, graças a Deus, estou aqui também acompanhado da minha esposa, que comigo veio, e eu fico feliz por ela estar aqui, nem sempre ela pode. O tema do ciclo de oração está em João capítulo 16, versículo 13. Esse versículo está inserido em um dos sermões mais extensos de Jesus. Ele foi proferido por Cristo no período da ceia e período em que ele estava orientando os seus discípulos acerca da sua morte na cruz. E nós sabemos que do capítulo 13 até o início do 18, todo esse sermão gira em torno da expressão dita por Jesus aos seus discípulos no cenáculo acerca da sua morte, da sua partida. E é interessante ler a palavra de Deus, em especial o Evangelho segundo João. Martim Lutero dizia que se tivesse somente o Evangelho de João e a Epístola de Paulo aos Romanos, era o suficiente
para que toda a humanidade fosse salva. Na verdade, o Evangelho de João é o Evangelho mais lido. O Evangelho segundo João é o Evangelho mais lido, também considerado menos compreendido, porque João, ele difere de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mateus insiste em apresentar o reino rejeitado. Ele apresenta Cristo como um rei que foi rejeitado, e ele faz questão de apresentar o poderio de Cristo pleno. Todavia, vemos em Mateus a rejeição. Marcos, ele fala sobre a ação do servo a serviço de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E Marcos faz isso com minúcias, revelando o dinamismo do Senhor em servir. Lucas descreve Jesus como o modelo de homem perfeito, valendo a pena ressaltar que a procura por um homem modelado era tanto procurado pelos gregos na filosofia, pelos romanos na política, quanto pelos judeus na religiosidade. Mas João, diferindo deles, ele despreocupa de falar de Jesus como rei, despreocupa de falar de Jesus como servo ou como homem perfeito, e quer falar de Jesus como Deus. Enquanto Mateus e Lucas buscam as genealogias, provando a existência humana de Jesus, João mergulha na eternidade e traz da eternidade a existência do Senhor Jesus como Deus Todo-Poderoso. É lindo o Evangelho do Senhor, segundo escreveu João, porque parece que João faz um contraste, e João é mestre nisso, em especial no livro de Apocalipse. Ele começa falando que a lei veio através de Moisés, mas a graça veio através de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí por diante nós percebemos que João vai fazer sempre um paralelo entre Cristo e Moisés. É bom dizer que o versículo 14, um dos altos versículos do livro de João, ele fala do tabernacular da glória de Deus. João está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou conosco, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A glória que João está falando é aquela glória que de forma simbólica habitou no tabernáculo. Mas agora João está revelando que, através da graça, a glória do unigênito do Pai, e a expressão para o unigênito é o único deste gênio, ele está habitando entre os homens e não mais com limites. É lindo que ele disse que a glória se manifestou cheia de graça e de verdade. Não cheia de verdade e de graça, porque se fosse cheia de verdade, ninguém poderia ir. Mas primeiro a graça, ela condiciona a nós o privilégio de poder ter acesso a essa glória. Daí por diante nós vemos Cristo sempre fazendo o Evangelho segundo João, sempre descrevendo. Por exemplo, no capítulo 6, ele fala de Cristo na tempestade, e logo em seguida ele fala de Cristo multiplicando os pães e se identificando como o pão da vida. É uma perfeita comparação entre o êxodo, que abre-se o mar vermelho e o povo passa, e logo após o maná é manifestado. No caso de Cristo, o que se abre é um caminho não para um êxodo do Egito, mas do pecado, e automaticamente não mais o maná, mas o pão vivo que desceu do céu. É lindo perceber que os judeus estão dizendo ao Senhor Jesus, quando ele os refuta no verso 27 do capítulo 6, que eles o procuravam pela comida que perece, mas deveria buscar por aquela comida que permanece. E os judeus dizem ao Senhor Jesus que Moisés proveu o maná para eles no deserto, e eles diziam: qual é a prova de que o Senhor é o Messias? Então Cristo vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que os judeus queriam dizer é: mas Moisés, ele transmitiu 40 anos, o Senhor só uma vez, como é que o Senhor pode dizer? Então Cristo fala da superioridade desse pão, é que Moisés não proveu o pão, porque o pão que Moisés proveu, ele não tinha poder de dar vida, tanto porque repetia.
vocês morreram, mas o pão vivo, que sou eu, é só uma vez. Comeu eternidade, eternidade, eternidade. Então isso prova que João está querendo refutar o legalismo e prover Cristo como suficiente, sem a necessidade alguma de voltarmos aos preceitos legalistas do passado. Portanto, é preciso renunciar. A parábola das 10 virgens nos ensina isso, que a introdução ao reino de Deus exige renúncia, porque a parábola começa dizendo que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. O sair exige renunciar, e essa é a versão de Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Até porque a visão da estátua do capítulo 2, quando ela é destruída, o vento leva tudo, e a pedra é construída sem nenhum elemento da estátua, para cumprir 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Evangelho do Senhor segundo João, ele é muito pleno, porque ele revela a divindade de Jesus. Mas os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 é a preocupação do Senhor Jesus em descrever aos seus discípulos o cumprimento do seu ministério. O capítulo 13, ele inicia provocando algumas tristezas. Primeiro porque ali tem a lição do lava-pés, Cristo como diácono, como servo, ensina qual é o princípio do cristianismo: servir e não ser servido. E a única forma de fazer isso é que Cristo ensina na prática. Mas, naquele dia, Cristo revela 3 coisas que vai amedrontar o coração dos discípulos. Ele disse que o galo não cantaria 3 vezes sem que Pedro negasse. E Pedro era uma pilastra. Muitos criticam Pedro porque Pedro perguntava muito, mas Pedro não era hipócrita. O Judas era hipócrita, ficava caladinho e combinava com tudo, e não manifestava as suas dúvidas, mas traiu Jesus. Pedro era muito falador, mas as falas de Pedro traziam respostas que, se não fossem suas perguntas, hoje não teríamos. Mas Cristo proveu e explicou a Pedro que ele haveria de negar. Se Pedro era um dos porta-voz dos discípulos, isso provoca no discípulo medo, porque a medida nossa é imaginar que sempre tem crente mais do que a gente. E se esses crentes que a gente considera coluna pode trair Jesus, imagina nós. Cristo também disse que um dos que estavam com ele haveria de trair, e essa revelação provoca tristeza, tanto em Cristo quanto nos discípulos. João estava abraçado aos peitos de Jesus e Pedro de lado. Isso provocou um incômodo. Mateus disse que todos se preocuparam e perguntaram se eram eles. Mas também Cristo, no capítulo 14, ele vai começar dizendo que ele também vai partir. Os discípulos não estão preocupados com Jesus, estão preocupados com eles. Porque segundo Lucas, alguns homens, segundo Gamaliel descreveu, ou falou e Lucas escreveu, muitos já tinham aparecido naquele momento de tensão, dizendo ser o Messias, dentre os quais Judas, Teudas, e eles haviam mortos e levado a esperança daqueles que esperavam o Messias. Muitos grupos haviam feito o Messias: o farisaísmo, os racidins diziam ser puros, os saduceus intelectuais, os essênios se julgavam tão puros que habitavam nas montanhas, e, acima de tudo, os zelotes, que eram revolucionários. Estes homens, eles praticamente se julgavam o Messias, mas traziam decepções para os seus seguidores. E estes apóstolos deixaram tudo para seguir a Jesus e o apresentaram como Messias, como desejado, como esperado. Agora, Cristo Jesus anuncia que vai partir e os seus discípulos ficam um tanto quanto turbados. A turbação é porque como vão voltar para casa, como vão encarar novamente a realidade. Então Cristo inicia esse sermão, que é um dos sermões mais usados por todos eles, em momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos de morte. Ele sempre é lido. Orlando Boy disse que
João capítulo 14 é o texto que devemos ler em todos os momentos de tensão, porque ele revela a nossa fé em Cristo Jesus, o que Cristo provê. Cristo então inicia esse sermão no capítulo 14, convocando os seus discípulos a não se turbar. A expressão terasso é uma expressão grega para não entra em perturbação. Jesus não está dizendo que não virá perturbação, mas o nosso coração não pode entrar em desespero diante das dificuldades que virão. Então os discípulos ficam preocupados com isso, e Jesus explica aos seus discípulos que ele está indo, mas ele voltará, vai preparar um lugar e voltará para levá-los, para que aonde ele estiver, os discípulos também possam estar. A expressão de Jesus parece gerar uma certa dúvida na fé dos discípulos, porque eles começam a perguntar para Jesus como vai ser isso. Pede para Jesus mostrar o caminho. Jesus então explica para eles que eles não precisam saber, porque eles sabem o caminho. Ao que Filipe pergunta a ele que mostrasse o Pai e bastasse. Cristo replica que ele é a representação do Pai. E por fim, Tomé, ele disse: não sabemos para onde o Senhor vai, nós queremos somente ver o Senhor, só queremos ver o Pai. Então Cristo, no versículo 6, se declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso quer dizer, não tem outro, sou eu mesmo. O sermão do capítulo 14, Jesus então apresenta uma proposta: na minha ausência, e quando eu estiver ausente, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador. Versículo 16 do capítulo 14: o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e também não pode receber, mas vós o conheceis, porque estará convosco e habitará em vós. O Consolador viria para sempre. Cristo diz que o mundo não conhece. A expressão conhece, idokes, é uma expressão grega para o mundo não tem discernimento, o mundo não tem capacidade de percepção. A palavra idokes também é usada e ela é próxima da palavra idiotes, da onde vem a palavra idiota. E essa expressão idiotes é uma expressão para alguém que exercia o sacerdócio, mas era leigo, não tinha formação. E Cristo Jesus está dizendo que o mundo não pode conhecer, não pode ter intimidade, não pode discernir, mas ele viria e habitaria e traria consolo. A palavra consolo é paráclito, é um advogado que se colocaria ao lado dos discípulos para os incentivá-los. O capítulo 14, então, Cristo apresenta o Espírito Santo como um consolador. Ainda é digno de nota que a expressão outro que ele usa é uma expressão para algo. A expressão héteros, se Jesus usasse outro no sentido de héteros, a palavra héteros seria outro diferente. Mas como Cristo usa a palavra algo, ele está dizendo outro igual a mim, com a mesma natureza, com o mesmo poder, com o mesmo propósito. E o que ele fará é o mesmo que eu estou fazendo. Essa expressão de Cristo para os seus discípulos visa acalmá-los. No capítulo 15, Jesus revela que a expressão, o envio do Espírito Santo, permitirá que os discípulos estejam ligados nele, assim como o ramo está ligado à videira. E por ele ser a videira verdadeira e não Israel, e por ele ser a videira verdadeira e não a lei, aqueles que nele pelo Espírito estivessem ligados não pereceria, mas receberia dessa seiva, a seiva do Pai, dos céus, produziriam frutos, seriam tratados e não seriam abandonados. Capítulo 16, o Senhor Jesus então começa a falar sobre qual será o ministério do Espírito Santo, o que o Espírito Santo fará na terra. E ele revela 3 áreas que o Espírito Santo vai trabalhar: no mundo, na igreja e em ação a Cristo. Versículo 8 diz que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. A palavra convencerá é elencos, e essa expressão elencos é mostrar o pecado do mundo. O
o Espírito Santo veio para demonstrar ao mundo o seu pecado. Mas a palavra elenco, segundo os lexicógrafos dizem, ela também é uma expressão judicial usada para alguém declarar a condenação de um condenado. Então o Espírito Santo revelará ao mundo qual é o seu pecado. E qual é o seu pecado? João já havia descrito em João capítulo 3, versículo 18, que a condenação do mundo é esta, que é Cristo, que a luz resplandeceu nas trevas, e o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque a sua obra era má. Qual é o pecado do mundo? A incredulidade, em não crer em Jesus. E porque não crerem em Jesus, eles então perdem a justiça de Deus, que é Cristo. E o mundo deve crer em Jesus, porque Jesus é a justiça de Deus, e porque o juízo não é sobre quem crê, mas é o juízo sobre o príncipe deste mundo. Porque João capítulo 12, versículo 31, Jesus diz que o juízo, agora é chegado o juízo sobre este mundo. Jesus venceu Satanás. Satanás é o déspota que tomou o poder com o pecado do homem, e todos estavam debaixo do seu pecado. Mas agora Cristo Jesus resgata pelo seu poder, e ele vai dizer em Mateus: todo o poder é lhe dado no céu e na terra. E a palavra poder que ele usa, exousia, é um direito jurídico que ele adquire com o homem perfeito que venceu a morte, o inferno e o pecado, e agora também tem poder sobre o mundo. Cristo, o Espírito Santo, trabalhará no mundo. Em relação ao Espírito Santo e a Cristo, Jesus disse que ele vai glorificar o nome do Pai. O Espírito não tem pretensão de ser glorificado. O Filho glorificou o nome do Pai. O Espírito glorifica o nome do Filho. E o Pai glorifica o nome do Filho e glorifica o nome do Espírito Santo. Em doxação, o termo de doxa é autentificar o caráter que Deus Pai disse que Jesus era. Porque quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e o Pai disse: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. As 7 descrições que João faz de Jesus são 7 descrições da sua divindade, e o Espírito Santo veio para falar que o Pai falou, o que o Filho falou, que as Escrituras falou é verdade. Então o Espírito veio para glorificar o nome de Jesus. Mas em relação à igreja, Jesus disse que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O papel do Espírito Santo em relação à igreja é guiá-la, é direcioná-la, é orientá-la. A palavra para guia aqui é uma palavra que denota aquele que preside, aquele que lidera. A expressão rodós, que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, de onde também está o termo rodoviária, não é a mesma, porque o Espírito Santo não é o caminho, o Espírito Santo não é outro caminho, mas o Espírito Santo, o termo grego para a palavra guia, é aquele que nos liderará no caminho, e aquele que não vai nos deixar sair do caminho. Qual o caminho? O caminho da verdade que Jesus disse ser. É ele que vai, roidete, o termo grego, ele é aquele que vai liderar vocês em mim. Vocês não vão sair da minha direção, vocês não vão perder o meu caminho, vocês não vão perder a minha direção, porque o Espírito Santo vai presidir vocês, vai direcionar vocês no caminho da verdade. Logo, o Espírito Santo não traz outro caminho, mas o Espírito Santo nos endireita no caminho. Assim como o mordomo guiou Rebeca na direção de Isaac, o Espírito Santo também direciona a igreja em direção a Cristo. Então o papel do Espírito Santo é liderar, é presidir, é aconselhar, é confrontar, para que a igreja não saia do caminho. É interessante que nós poderíamos trabalhar no caminho, mas o que eu quero falar aqui é pelo menos 3 evidências de que a igreja está direcionada pelo Espírito Santo.
Porque nos dias que estamos vivendo, muitas igrejas, muitos cristãos, muitas pessoas se dizem direcionadas pelo Espírito Santo. E é bom dizer que a evidência de que uma igreja é direcionada pelo Espírito Santo não são os dons, porque dons são investimento para a produção de frutos. Dons nem sempre. É a evidência, eu vou dizer, dons não são a evidência de que estou direcionado pelo Espírito. A igreja em Corinto, segundo Paulo, no capítulo 1, versículo 7, segundo Paulo, ela não faltava nenhum dom, esperando a vinda de Jesus. Mas no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: mas eu não os pude escrever como espirituais, porque vocês ainda são meninos, são carnais. Então, vemos uma igreja espiritualista, mas sem espírito. Porque a expressão para espírito pneumático é quem vive direcionado pelo Espírito. E o Espírito não trabalha na alma, o Espírito trabalha no Espírito. Então o Espírito não trabalha em emoções, o Espírito trabalha na nossa mente. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, que o espiritual discerne bem tudo. E a palavra discernir ali não é dom, é natureza. E de ninguém é discernido. Paulo disse que ninguém conheceu a mente do Senhor, mas nós temos a mente. O Espírito traz a mente de Cristo para a nossa mente. Então é isso que denota a direção. O Espírito nos direciona como cabeça e não com emoções. A vida espiritual de uma igreja, ela não é medida pelas aparências, mas pela capacidade que Deus dá. Porque às vezes sou um ótimo pregador, um ótimo ensinador, mas o coração é mau, o coração é ruim, não tem evidência de transformação. É lindo ver as pessoas dizer: estou cheio do Espírito. É impossível um crente estar cheio do Espírito e ao mesmo tempo estar cheio de ódio, de inveja, de mentira. Essas obras do diabo. Então como pode estar? O Espírito é sensível. Tiago disse que ele tem ciúme. Como que pode essas coisas estar? O Espírito não é uma represa, o Espírito é um rio. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas. Aí a pessoa: que rio é esse? De poder? Não, rio de amor. Porque Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Esse rio que jorra de Deus é um rio de amor, um amor que nos faz sacrificar o ego, amar o próximo, perdoar e sempre andar na visão de Cristo Jesus. E nesse contexto, eu queria nesse contexto de pregação, de guiados pelo Espírito, presididos, liderados pelo Espírito, muitas igrejas se equivocam e muitos cristãos se equivocam, porque a evidência de que somos guiados pelo Espírito Santo é muito diferente do que nós pensamos. Então, para mim sintetizar, a primeira evidência de uma igreja direcionada pelo Espírito, o primeiro retrato dela é uma igreja bíblica. Diga: uma igreja bíblica. Me estranha igrejas que não amam a palavra. Me estranha igrejas que não valorizam a palavra. Me estranha cristão que não lê Bíblia, cristão que não ora, dizer que é guiado pelo Espírito. Para mim, nenhum crente que não lê a Bíblia, que não ora e não consagra, não ouve a Bíblia, ele não pode dizer que é direcionado pelo Espírito. O Espírito Santo não direciona a igreja por revelações, por profecias, por visões. Não, senhores. Revelações, profecias e visões só são usadas pelo Espírito porque estão contidos na Escritura. É as Escrituras que falam disso. Porque quando a Bíblia fala do Espírito Santo, Jesus diz que ele é o Espírito da verdade. E a verdade que Jesus disse em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra é a verdade. Então o Espírito Santo direciona a igreja pela palavra.
Ele não